Hello, my friend, and welcome to the class. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês Luan Souza. O curso que eu preparei para você é um curso voltado para fazer com que você aprenda novos vocabulários, que você aprenda frases do dia a dia e fazer com que você se solte no inglês, que você ganhe mais confiança para você poder conversar. E o que mais falta nas pessoas para poder conversar é a confiança. Então é por isso que nesse curso eu vou focar bastante na autoconfiança, ou seja, aquilo que você precisa para poder falar inglês. Mas antes de mais nada, eu preciso te dar algumas instruções. Claro que essa é uma aula de modelo, uma aula de exemplo. Outras pessoas também estarão vendo a aula, vão ver como é que funciona a minha forma de ensinar. Você vai ver que logo no início a gente fala um pouco de português, mas com o tempo a gente vai dando mais ênfase no inglês, porque né, o estudo do adulto ele é um pouco diferente do estudo da criança. Eu acredito que é necessário você começar com o seu idioma, sim, porque senão você dificilmente vai conseguir ter um avanço nas aulas, ok? Então como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas frases em inglês. Geralmente eu trabalho com texto ou com frases para a gente poder aprimorar. De nada adianta a gente estudar somente com frases, com palavras, na verdade, palavras isoladas. Né? Por quê? Porque palavras isoladas dificilmente você vai conseguir entender num contexto, né? Porque muitas vezes uma palavra significa uma coisa em um contexto e às vezes em outro contexto não significa aquilo. Então, às vezes, alguns alunos ficam perdidos e recorrem ao Google Tradutor e veem que, na verdade, aquela tradução não foi bem fiel, ok? Então, vamos lá. Eu me chamo Luan Souza, sou professor de inglês, sou idealizador desse projeto, né, onde ajuda as pessoas a praticar inglês, a aprender inglês pelo menos com uma frase por dia, ou uma dica por dia, ou até mesmo uma expressão por dia, no intuito de que as pessoas fiquem mais em contato com o inglês. É por isso que muitas vezes as pessoas demoram a aprender inglês porque não estão em contato. Então é por isso que eu comecei esse projeto. Né, já vinha trabalhando com aulas né, particulares no Brasil e atualmente dou aulas particulares tanto em Londres e também com esse projeto do curso de inglês online, onde eu posso atender mais pessoas. É claro que às vezes humanamente é impossível você dar conta de tantos alunos, né? Graças a Deus fiz um projeto onde tem mais de 1.500 alunos em menos de 3 meses e acredito que a ideia é somente com o tempo crescer, é claro. Eu faço tudo sozinho, eu edito meus vídeos, eu preparo minhas aulas, eu mando os áudios, eu tenho um site também que se chama luansouza.com, lá é onde eu tento né, manter conteúdos sempre. Tenho podcasts também, onde eu envio para uma plataforma, as pessoas podem escutar esses podcasts onde quer que elas estejam. Né? E tenho também essa minha plataforma, esse meu curso online, onde eu falo mesmo diretamente com você, talvez está me assistindo, é, que é o meu ganha-pão, é a minha forma de poder estar fazendo esses outros trabalhos, né, paralelamente continuarem, porque sem né, o nosso trabalho a gente não consegue fazer. Bom, então é isso. Eu vou mostrar agora para você como é que funciona, ok? Eu dou aula aqui, né? Você pode me ver. E também eu tenho aqui, como você pode ver, uma lousa. Eu chamo de whiteboard, ok? Whiteboard, já venho falando há um bom tempo porque né, eu já vinha dando aula dessa forma e é uma forma em que o aluno possa me ouvir, ele possa me ver e também olhar o quadro ao lado. Ele pode ver né, o que está sendo escrito, o que está sendo falado. E mais importante de que começar a falar inglês é entender inglês. Por isso que muitas vezes quando o brasileiro ele chega aqui no Reino Unido ele tem dificuldade em entender, porque primeiro que ele percebe que o idioma, né, o inglês ele na verdade tem um sotaque diferente, porque aqui é muito usado o sotaque britânico. Então as pessoas meio que têm um pouco de dificuldade em entender, principalmente quando fala muito rápido. I'd like to drink some water, please. Would like to drink some water, please, que seria no inglês americano. I would like to drink some water, que seria no inglês britânico. E o que quer dizer? É apenas um exemplo, é claro. Eu gostaria de um copo d'água. Professor, você vai falar devagar no curso? Com certeza. Eu não vou falar apenas uma vez uma frase. Vou sempre trabalhar aqui a pronúncia para fazer com que você escute várias vezes para poder reproduzir. Então é por isso que eu falei antes, mais importante do que falar inglês é ouvir inglês, saber ouvir inglês. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que quanto maior
o seu nível de listening, melhor será o seu nível de speaking. Ou seja, quanto melhor você ouvir, mais você consegue falar. Porque de nada adianta você conversar sobre aquilo que você não está entendendo. Então, primeiro é necessário fazer uma boa base de listening para que depois você consiga, né, manter uma conversa em inglês. Okay? Então, como eu estava dizendo, por isso que tem muitas vezes que vem para cá e tem dificuldade de conversar em inglês, porque o inglês no Brasil, predominantemente, é o inglês americano, por grande influência dos Estados Unidos. Né? Então, aqui, né, a gente vai trabalhar mais o inglês britânico, o inglês real, o inglês do Reino Unido. Alright? Então, como você pode ver aqui, example class number one, example class number one. E a gente já pode trabalhar a pronúncia dessa palavra example. Fale comigo, example, example class, example class. Yes, very good. Então é dessa forma que vai funcionar. Quando eu falar, repita comigo, sua vez, é importante, muito importante que você fale, porque apesar de eu não estar presencialmente com você, mas eu estou aqui agora na sua frente pedindo, como se eu estivesse presencialmente, para que você repetisse, porque o inglês não é uma questão de repetição, é uma questão de adaptação. Então, quando você começa a repetir, você começa a se adaptar. É claro que não são repetições aleatórias, é preciso ser uma repetição consistente, necessária para fazer com que você entenda o inglês, ok? Então vamos lá. Example class number one. Sua vez. Great, very good. Então, aqui, welcome to the class. Eu sempre falo para os meus alunos, welcome to the class significa bem-vindo à aula. Welcome to the class. Fale comigo, welcome to the class. Isso, muito bem. E o legal é que, ao mesmo tempo que eu vou explicando, eu posso escrever aqui para fazer com que você entenda mais ainda. Por exemplo, algumas pessoas falam, professor, eu vejo que quando eu falo obrigado em inglês, thank you, muitas pessoas falam welcome apenas. Welcome, igual está escrito aqui, ó, welcome. Por que eles falam bem-vindo? Porque, na verdade, welcome é uma forma de dizer de nada em inglês. Ah, mas aqui também no Reino Unido eles falam muito cheers. Cheers. O que significa cheers? Se você olhar lá no dicionário, cheers significa, você sabe? Significa brinde, ok? Cheers. É um brinde, brindar, cheers. Cheers, brinde. Mas também aqui é muito comum você ou agradecer falando cheers, ou então dizer de nada, cheers. Por exemplo, eu entrego para você um copo com água ou uma bebida, alguma coisa assim, e você fala cheers. Ou a pessoa fala cheers. Ok? Então, é muito comum. Então, só deixa eu apagar aqui. Seu Luan Souza, English Teacher. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui um texto bem pequeno para a gente ver mais ou menos como será o dispositivo das aulas. Nem sempre vai ser texto, tá bom? Às vezes vai ser uma atividade, às vezes vai ser dicas de pronúncia. Não só dicas de pronúncia, mas uma aula só sobre pronúncia. Aqui a gente vai fazer um emaranhado de tudo. Emaranhado de tudo. Eu acho essa palavra um pouco engraçada. Mas, enfim. Leia comigo. Text. Text. Yes, text. Então, o que quer dizer text? Quer dizer texto. Então, fale comigo text. Good. Text. Não se confunda com test, porque test significa prova, ok? Test significa prova. Ah, professor, eu vi que você escreveu com letra maiúscula, minúscula. Não é porque eu errei mesmo, tinha que escrever com letra maiúscula, alright? Test. Já texto em inglês é text. Text. Veja, primeiro texto, depois prova. Text. Text. Depois prova. Test. Test. Ok? Sua vez. Texto. Isso. Text. Agora prova. Muito bem. Test. Yes, test. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler, depois eu vou pedir para que você acompanhe e depois leia, ok? Quando você estiver lendo, eu peço para que você dê pause no vídeo, porque eu não vou ficar esperando muito tempo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Alright? Na verdade, o mais importante é que o vídeo fique cheio de conteúdo, ok? Não muito tempo espaçado. Vamos lá. I am Luan Souza and I am from Brazil.
I'm married to Mariana. I'm 20 years old and my wife is 27. We live in London since November 2018. Mais uma vez. I am Luan Souza and I am from Brazil. I'm married to Mariana. I'm 28 years old and my wife is 27. We live in London since November 2018. Então vamos lá. Perceba que aqui eu me apresentei dizendo que eu sou o Luan Souza. I am Luan Souza. Então fale comigo. I am. Yes, I am. Aí você vai falar seu nome. I am Maria de alguma coisa. Ou José Pedro something. Right? I am. Aí você diz seu nome. Good. Depois, and I am from Brazil. I am from Brazil. E eu sou do Brasil. Quando você for falar from, quer dizer de, da ou do, ok? Então, from significa de, da ou do. Então, a gente já pode escrever aqui, ó, from, de, da ou do. Tudo vai depender, por exemplo, se for uma palavra de gênero masculino, feminino, ok? Ou apenas neutro, de. Por exemplo, eu sou de São Paulo. I am from São Paulo. Não falando sou da São Paulo ou do São Paulo. I am from São Paulo. Aqui no caso, no texto, eu falei I am from Brazil. Depois eu disse o quê? I'm married. Fale comigo. I'm married. I'm married. Yes. Apesar de estar escrito aqui, ó, married, talvez você leia em português assim, mas a pronúncia correta é married. I'm married. I'm married. I'm married. Então, married, casado. Married. Ou casada. Você pode dizer um ou outro, ok? E a preposição usada para o verbo marry é to. Pode ser para, parará não, para, ao ou a. Nesse caso aqui, eu não uso a preposição with, que eu não mostrei. Provavelmente você que já está assistindo saiba dessa preposição, porque with é com. No português nós falamos assim, eu sou casado com Mariana. No inglês eu não uso with, eu uso a preposição to. Por isso eu coloquei no pequeno texto, I'm married to Mariana. I'm married to Mariana. Perceba também que eu disse assim, ó, I am, logo no início do texto, e depois eu falei I'm. Porque I'm é a forma abreviada de I am. Ou eu posso falar um ou o outro. I am Luan Souza. Ou eu poderia falar I'm Luan Souza. Você poderia citar esse exemplo no seu nome, ok? I'm married. I'm married. Eu sou casado. Qual a outra forma de... Qual seria, por exemplo, solteiro em inglês? Solteiro em inglês seria single. Solteiro ou solteira? Single. I'm single. I'm married. Ok? Ou eu posso falar que sou divorciada ou divorciado. Divorced. Divorced. Ok? Divorciado ou divorciada. Opa. Divorciado ou divorciada. Depois. I'm 28 years old. I'm 28 years old. Eu tenho 28 anos de idade. I'm 28 years old. Depois a gente vai ter uma aula somente sobre números e como dizer todos eles em inglês. Pelo menos até 1 milhão. É muito simples, é muito fácil, fique tranquilo. And my wife is 27. And my wife is 27. O que quer dizer? And my wife is 27. E minha esposa tem 27. And my wife is 27. Depois, we live in London since November 2018. We live in London since 2018. Isso quer dizer que nós moramos. We live
in London. We live in London. Nós moramos em Londres. We live in London. Since, desde. Se você olhar nas garrafas, né? Ou nas marcas, né, várias coisas, desde, né, você vai falar since em inglês. Aí vai estar lá a idade. Since, aí vai estar 1899. Desde 1899. Então, since quer dizer desde. Então, o que eu disse aqui? We live in London since November 2018. Então, nós moramos em Londres desde novembro de 2018. Alright? Very clear, very simple. Ok, agora que a gente viu esse texto, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar um programinha que eu uso para poder fazer com que os alunos pratiquem o inglês britânico e ouçam o inglês britânico. Ok? Saca só. Check this out. Escute. I am Luan Sousa and I am from Brazil. 1 second. I am Luan Sousa and I am from Brazil. One more time. Let me put the volume up. Right. Let's go. I am Luan Sousa and I am from Brazil. One again. I am Luan Sousa and I am from Brazil. Vamos trocar a pronúncia, vamos trocar a pessoa que está falando. I am Luan Sousa and I am from Brazil. I am Luan Sousa and I am from Brazil. Mais uma vez. I am Luan Sousa and I am from Brazil. Ok. Depois eu vou pegar a continuação do texto. 1 second. I am married to Mariana. I am married to Mariana. I'm married to Mariana. I'm married to Mariana. Veja que não fica muito diferente a pronúncia, o sotaque, na verdade. I'm married to Mariana. Great. Então é dessa forma que eu trabalho com os meus alunos no intuito de fazer com que eles pratiquem o inglês britânico. Ok? Então é isso. Eu sou Luan Sousa. I am Luan Sousa and I am from Brazil. I'm married to Mariana. I'm 28 years old and my wife is 27. Lembrando que my wife significa minha esposa. We live in London since November 2018. We live in London since 2018. Então, nós moramos em Londres desde 2018. Ok? Claro que nas próximas aulas trabalharíamos um texto um pouco maior, onde a gente possa ver também novos vocabulários, dicas de pronúncia e também essa parte de trabalhar aqui com esse aplicativo para as pessoas poderem treinar o sotaque do inglês britânico. Por exemplo, aqui, ó. Vou falar uma frase aleatória. Veja como ele diz. I like to drink cold water. Mais uma vez. I like to drink cold water. Ok? Mais uma vez. I like to drink cold water. Very good. Então, é dessa forma em que eu gosto de trabalhar com os alunos. Alright? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Também temos a parte de transcrição da aula, temos todo o material e também em áudio para o aluno que às vezes não pode assistir a aula em vídeo, né, naquele momento e quer ouvir, na verdade, em áudio. Alright? So, my friend, thanks for watching and see you in class. Estou aguardando você na aula. Alright? Bye. See you later.